É possível você viver nessa apatia? Eu preciso me conformar? Tudo bem, isso faz parte, a vida cristã é assim, eu já não tenho mais aquele primeiro amor, né, como muitos crentes falam, e assim, faz parte da vida. Queridos, nós não podemos nos conformar com isso. Ainda que isso aconteça, ainda que isso seja comum, isso não é o ideal para o povo de Deus. E como nós respondemos a isso então? Tem uma reflexão que o Charles Spurgeon escreveu, e ela está nesse livrinho aqui. É um livrinho devocional, muitos irmãos gostam disso, chama Dia a Dia com Spurgeon, Manhã e Noite. Então são duas reflexões, aí ele pega um texto bíblico, ele comenta o texto bíblico. O Spurgeon é muito hábil no modo como ele se comunica, tudo mais, no modo como ele escreve. Então, para os irmãos que gostam de algum livro devocional, tipo Pão Diário, essa série aqui que a Pão Diário, Publicações Pão Diário fez, é muito interessante, porque são todos textos do Spurgeon. Ele tem uma reflexão em que ele fala sobre isso. E eu quero ler um pedaço dessa reflexão para os irmãos. É a reflexão da manhã de 11 de agosto. E o texto que ele usa de base para essa reflexão é Jó 29:2. O texto diz: quem me dera ser como fui nos meses passados. E aí, com base nesse texto, o Spurgeon diz: muitos cristãos podem olhar o passado com prazer, mas consideram o presente com insatisfação. Eles olham para trás, para os dias que passaram em comunhão com o Senhor, como sendo os mais doces e os melhores que já conheceram. Porém, quanto ao presente, estão vestidos com o traje negro da tristeza e da melancolia. Antes viviam perto de Jesus, mas agora sentem que se desviaram dele e dizem: que eu fosse como nos meses passados. Eles se queixam que perderam suas evidências, aqui evidências provavelmente da salvação, seu testemunho da salvação, testemunho interior, a alegria da salvação que testemunha disso. Ou que não apresentam paz de espírito, ou que não têm prazer nos meios da graça, ou que a consciência não é tão tenra, ou que não tem tanto zelo pela glória de Deus. As causas desse triste estado de coisas são múltiplas. Elas podem surgir por meio de uma negligência da oração, pois a indolência na devoção particular é o começo de todo declínio espiritual. Interessante isso daqui. Talvez nós não sejamos fervorosos tanto quanto devíamos ser, porque nós somos negligentes para com a nossa vida devocional. Uma vida manca de oração, uma vida falha de comunhão com Deus na leitura bíblica, enfim. Ou pode ser o resultado da idolatria. O coração tem estado ocupado com outras coisas mais do que com Deus. As afeições foram postas sobre as coisas terrenas em vez de sobre as coisas celestiais. Deus irá retirar o brilho do sol de sua presença de um coração frio e errante. E de fato, quando ele fala da idolatria aqui, isso faz muito sentido, porque, queridos, nós temos muita facilidade em ferver por outras coisas. Tem algumas pessoas que você fala de futebol, a pessoa ferve. Essa borbulhada. E o seu mundial, hein? Você fala, 51 é pinga. O Palmeiras fervilha. E borbulha. Ou seu time perdeu em... A pessoa fica doida, fervilha dentro dela. Você fala de política. E o Bolsonaro, hein? Só fervilha, borbulha. E o Lula, hein? Mais ainda, até baba, né? Fervilha por causa disso. As pessoas, às vezes, em coisas corriqueiras do nosso dia a dia, outros assuntos que as pessoas gostam muito. Algumas pessoas, você às vezes não tem papo, você tenta puxar um assunto ou outro até você achar um que você acerta. Aí você fala para a pessoa, poxa, e aquele carro lá? Pronto, você achou o assunto. Aí a pessoa começa, não, porque o carro, porque isso, porque aquilo, não, porque tem esse modelo, aquele outro e tal. E a pessoa se interessa tanto por aquilo e põe isso para fora fervilhando, borbulhando. Não que seja errado se envolver com essas coisas, gostar dessas coisas, mas isso pode ser um indicativo peculiar de como nós temos facilidade de ferver por outras coisas, mas quando nós compartilhamos uma devocional, quando a gente compartilha um hino, um louvor, quando a gente fala alguma coisa da pregação que mexeu com a gente não fervilha. A gente fala, verdade, né? Pois é. De um modo apático, de um modo não borbulhante. E o Spurgeon fala que isso pode ser resultado de idolatria. Bom, ele continua. Cristão, se você não é agora como foi nos meses passados,
Não descanse satisfeito em desejar o retorno da antiga felicidade, mas vá logo buscar o seu mestre e diga-lhe o seu triste estado. Peça por sua graça e força para ajudá-lo a caminhar mais perto dele. Humilhe-se diante dele e ele lhe exaltará e lhe dará mais uma vez a alegria da luz do seu rosto. Não se sente para suspirar e lamentar. Enquanto o médico amado vive, há esperança, ou melhor, a certeza de recuperação para os piores casos. Então é interessante muito comum essa tônica no ministério do Spurgeon, de você ir até Deus e pedir para Ele: Senhor, me dá. Senhor, me enche de novo dessa alegria. Eu não estou satisfeito como eu estava. E ele fala que Deus responde positivamente a isso.